Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre reciclagem. Eu sou bióloga, meu nome é Emília Rutkowski, estou aqui na Unicamp já há bastante tempo, sempre trabalhando na formação de alunos de arquitetura, de urbanismo e engenharia civil, e trabalho muito, vocês vão ver no decorrer da nossa discussão, com a questão de sustentabilidade socioambiental. Bom, tudo começa quando eu nasci com uma família que eu tenho uma mãe e um pai que tinham a questão do desperdício como uma coisa muito séria. Minha mãe veio da roça e meu pai de várias guerras. Né? E para eles, desperdício era sinônimo de palavrão. Então, com isso, lixo, que é a consequência básica do desperdício, também não deixava de ser um grande palavrão na minha família. Bom, nós tínhamos uma faxineira que reclamava muito com a minha mãe que ela tinha a sensação que o canto mais limpo da casa era onde se deixava os recicláveis. A pilha de jornais, tinha um pai que lia 5 jornais nacionais por dia, então vocês imaginam qual a produção de jornal que se tinha em casa, além de termos que lavar todos os vidros, e quando as roupas ficavam velhas, não era empilhamento de roupa, as roupas eram dobradas bonitinhas, porque alguém com certeza ia conseguir usá-la. E com isso, entra na nossa vida desde cedo o catador, porque era ele que vinha buscar e recolher todo este material, e com ele a gente aprendeu que o papel não se amassa, porque quanto mais amassado, menos ele vale. Por quê? Eu só fui entender quando eu entrei para a universidade. Né? Bom, com a década de 70, nós mudamos de casa, fomos para um apartamento. E no apartamento surgiu uma coisa, não se tem mais que separar lixo, tem que se colocar num famoso saco azul. Né? O Brasil começou então a pôr todo o lixo no saco azul, e aí tinha um tubo, no meio do corredor do edifício, que você jogava o saco azul e tudo então ia embora, o lixo não era mais um problema, ele estava totalmente resolvido. Como aluna de biologia e de ecologia na década de 70, a gente o tempo todo discutia a conservação da natureza. Né? Ir aos espaços naturais era uma coisa que a gente fazia o tempo todo. Lá não se podia deixar nada, inclusive o lixo. Mas o que se fazia com o lixo? Punha-se no saco azul e trazia de volta para a cidade e tudo estava resolvido. Né? Lixo urbano e saco azul era a grande solução. Até que em 1994 o mundo inteiro passa a conhecer Adilson, esse pequeno garoto, né, que está aqui com a sua avó, que era o neto do lixo, ou seja, sua avó já tinha vivido a vida inteira no lixo, os filhos dela viviam no lixo, agora o neto vem vivendo no lixo. E por descuido de um hospital, essa criança se alimenta de um fígado que foi retirado de uma cirurgia. E volta rapidamente o garoto para o hospital. Então o mundo inteiro descobre que o lixo hospitalar de várias cidades estava sendo descuidadamente jogado nos lixões. Isso é um caso que vai acontecer entre Pernambuco e Olinda, numa região entre Pernambuco e Olinda, que tem um grande lixão. Isso mobiliza instituições brasileiras e internacionais, como a Unicef, que vão criar o Fórum Lixo e Cidadania, e o lema é Criança no Lixo Nunca Mais. E aí surge uma outra questão que a gente tem que começar a entender. Tirar a criança do lixo não é simplesmente tirar a criança do lixo, é trazer a criança para uma nova forma de convívio social. Não se consegue simplesmente tirar a criança do lixo e levar para uma sala de aula tradicional. Aprender para ela é aprender no espaço público, no espaço aberto, no horário da forma como a sua curiosidade determina. Nós ainda temos um processo muito jesuístico de aprendizado. Né? Fico eu aqui e vocês todos aí me olhando. Né? Isto foi um grande aprendizado para todos nós. Durante esse período, eu tinha uma preocupação acadêmica. Eu estava a executar o meu doutorado e a minha questão era: como é que se faz gestão sustentável das águas urbanas? E quanto mais eu percorria rios, córregos e riachos pelas cidades desse país, o que eu achava era muito pouca água e cada vez mais muito lixo. Eu precisava tirar o lixo de cima da água. E eu me lembro que uma vez eu me peguei pensando: cadê o saco azul?
Né? O que foi que aconteceu? Me dei conta que o Saco Azul fez com que eu apagasse essa sensação de que a gente tinha que se preocupar com os resíduos, até de novo me deparar com ele, quando eu estava tentando me preocupar com uma outra coisa. E aí eu reencontro a figura do catador, com o seu trabalho cada vez mais invisível e cada vez mais fundamental para que a gente fizesse com que os recursos importantes que estavam matando as nossas águas fossem, na realidade, objetos de reciclagem, promovida apenas pelos catadores. O poder público, no Brasil, sempre diz que se esforça muito, e vocês podem ver ali que não dá mais do que 10% de retirada desse resíduo. Por outro lado, a indústria nos informa que as retiradas oscilam entre 90% a 20%. A gente bate o recorde mundial com 90% do alumínio sempre estando retornando para a indústria. Nós oscilamos aí entre 45% e 50% com papel e plástico e 20% em torno de vidro. Quem é que é responsável por isso? São os catadores, que, como fora, são os catadores os grandes responsáveis por isso. E o Fórum de Cidadania tem um papel fundamental para que a gente pudesse conseguir trazer esses catadores para as políticas públicas, tanto as nacionais, quanto, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a política do Estado de São Paulo. Organizados, os catadores nos informam, em alto e bom tom, que numa sociedade sustentável, a sua profissão ela é extinta. É um grande aprendizado que todo mundo tem e todo mundo se assusta. São eles que, ao se organizarem, se dão conta que são uma profissão que tem que ser, que vai ter que desaparecer se de fato a gente está querendo uma sociedade sustentável. Mas o que a gente vai fazer até que essa sociedade sustentável aconteça? O que nós vamos fazer? Como será essa nossa transição? Nós vamos precisar, com certeza, de rotas tecnológicas que possam permitir que a gestão dos resíduos mude completamente essa lógica do enterramento de recursos ou mesmo a incineração desses recursos. Porque em ambos os casos a gente está perdendo recursos importantes que poderiam continuar, né, sendo utilizados, simplesmente eles desaparecem e a gente precisa novamente estar garimpando esses recursos na natureza. Agora, nossa rota tem que ter a reciclagem como uma prioridade, mas ela com certeza, se está almejando uma sociedade sustentável, tem que ter a não geração como a sua grande missão, porque se isso não for o caso, nós não vamos conseguir chegar a uma situação de fato de sociedade sustentável. Para isso, a rota tecnológica tem que ter a segregação na fonte como início de tudo. Ela deve ser feita a partir de uma coleta porta a porta, onde o catador é o agente ambiental principal desse processo. Por quê? Porque quando nós temos uma pessoa que pode informar a qualquer interessado que aquilo que acontece com o que ele naquele momento considera lixo e a importância que se tem para se entender que esse lixo você tem que ter uma ação responsável em relação a ele, com certeza a gente vai fazer com que esse processo educativo que se inicia faz com que aquela cidade de Leônia que a gente tem construído ao longo do tempo vá sendo pouco a pouco desconstruída para que a gente possa construir uma nova realidade dentro da realidade da sociedade que somos. Nessa perspectiva, nós vamos entender o que significa agregar aqueles 3 R's que a gente conhece tanto, né? O tripé de reduzir, de reutilizar e de reciclar. Um quarto R é extremamente importante, o R do reprojetar. Como é que nós temos que trazer o reprojetar dos bens de consumo para que os projetos incorporem variáveis, hoje consideradas ambientais, como variáveis fundamentais de projeto. Como, por exemplo,
Projetos em que o produto não tenha desperdício de água e energia quando eles estão sendo produzidos. Que os recursos utilizados sejam sempre na lógica do berço ao berço. Então, quando aquele produto não for mais de utilidade, ele é o berço de uma nova produção industrial. Nessa perspectiva, temos a indústria como um ecossistema. No ecossistema, na natureza, não se produz resíduos, né? Na natureza, a matéria circula sempre, sempre. E isto é importante para que possamos entender o que é uma sociedade sustentável. Este, passo a passo, faz com que entendemos que a missão da não geração, que provavelmente esta missão vai ser... nós precisamos, para que a não geração aconteça, a gente tenha como missão, para atingirmos a sociedade sustentável, que os bens sejam sempre mais duráveis. Se não tivermos os bens mais duráveis, dificilmente poderemos dizer que vamos conseguir estar numa sociedade que é considerada uma sociedade sustentável. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma certeza absoluta que são os catadores que vão nos ajudar a caminhar com firmeza e precisão para essa sociedade que todos almejamos. Muito obrigado.